Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 20 de abril de 2025, um domingo de Páscoa. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? É um feriadão aqui no Brasil, né? Do dia de sexta-feira santa até segunda-feira, amanhã, que é dia de Tiradentes, feriadão de 4 dias, né? Glória a Deus, aleluia. Tô meio gripada. Como de costume, vamos estar orando, né? No momento de João 3,30, logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, tudo, Pai, Arandaçudecomanai, que o Senhor tem confiado na minha pessoa, e eu te peço, Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor está hoje em Números 14, a revolta do povo, tá? Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30. Ah, meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o missionário na Jeroboam diminua e desapareça, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus apareça, pois o objetivo do canal é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo apareça, e que a palavra viva, verdadeira e eficaz seja pregada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? A gente tá vendo aqui, né? O título é bem assim, a revolta do povo, tá? Naquele dia, naquela noite, quer dizer, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivesse morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. E igreja, o povo, né, estava revoltado. Porque o que acontece é que a gente vê que no capítulo anterior, né, Deus mandou os 12 espias, né? Deus avisou para Moisés, Moisés enviou os 12 espias para ir espiar a terra prometida, né? E 10 deles vieram com um relatório totalmente contrário sobre a terra. E isso acabou causando medo ao povo, né? Porque o relatório deles foi assim, péssimo, péssimo, péssimo. Então, assim, eles, com esse relatório negativo deles, eles acabaram contribuindo, né, para que o povo, como eu posso dizer, viesse a se revoltar contra Deus. E foi o que aconteceu, tá bom? Com esse feedback negativo da terra que eles trouxeram, igreja, que tá no capítulo 13, eles fizeram assim uma arruaça. Você não tem noção da arruaça que esse povo fez, né? Ao trazerem um feedback negativo da terra que emana leite e mel, né? Então, assim, eles espalharam, assim, terror, medo, né? Então, aí o povo ficou todo, como eu posso dizer? O povo ficou revoltado com Moisés, com Arão, né? Com os líderes, achando que eles levaram eles que é a chapa melhor, que eles tivessem, né, na terra do Egito e tudo, né? A gente vê essa murmuração toda aqui, que não foi diferente também quando eles murmuraram, quando eles queriam comer carne, que tinha um povo no meio deles. A gente viu isso em, acho que foi no 10, né? No 10, acho que foi, não, no 11, né? A reclamação do povo. O povo sempre reclamando, o povo era complicado. É o povo de Deus, né? Então, igreja, a gente vê essa revolta. E aí, a gente vê que a revolta do povo é assim, eles acabaram indo contra a promessa de Deus, porque a terra de Canaã era a promessa que Deus ia dar para eles. Deus tinha feito essa promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? José sabia, José pediu para que seus ossos fossem levados. Então,
a toda uma situação, todo esse contexto, né? E a gente vê que no 5 diz assim, então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas, Josué filho de Nu e Caleb filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, né? Então, eles falaram, né, que a terra, Josué, né, e Caleb diz assim, a terra é excelente, né? Mas 10 deles incitaram o povo dizendo que a terra não era boa. Igreja, aleluia, né? Aqueles tiveram medo. E, no entanto, que aqueles 10, eles se viam como gafanhotos. E eles viam aquele povo como um gigante. Você tá entendendo, igreja? É uma hipérbole, isso é a maneira de dizer algo bem grande, de tamanho medo que eles tinham. Tá? A gente viu isso no finalzinho aqui do 13:33. Mas aí diz assim, se o Senhor agora, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e dará a nós, né? Se o Senhor se agradar, por quê? Porque havia uma promessa, tá? E Deus tinha feito uma promessa que daria a terra que manda leite e mel, né? Mas o relatório negativo fez com que o povo tivesse medo. Aleluia, né? Aí no 9 diz assim, não somente sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Então, eles dão aqui, como eu posso dizer? Eles falam assim, não tenha medo, não tenha medo. Porque nós vamos devorar como, né, como um pão. Porque Josué e Caleb, eles tinham certeza daquilo que Deus havia falado, né? Da promessa que havia, né? Igreja. E você sabe que comigo e com você não é diferente. Tem situações que a gente se sente um gafanhoto, a gente se sente pequena, a gente fica com medo. Mas a diferença é que nós estamos na graça, tá? E nessa época o povo de Deus não estava, tá? Era o povo escolhido de Deus, era o povo separado de Deus, era o povo que tinha que guardar o sábado, era o povo que tinha que confiar cegamente em Deus, tá? E se eles titubeassem, tá? A gente sabe de todas as ofertas que tinha, né? Deus irava com eles, né? Mas eu e você, Randa Sudecomanai, nós temos o sangue de Cristo nas nossas vidas. E isso é muito importante. Que eu e você somos templos do Espírito Santo. Nós temos o sangue de Cristo. Igreja, quantas vezes, né? Qual de nós, né? Hoje, né? Que o Senhor falou assim, vou te dar tal coisa. A gente olha a situação adversa, a gente fala, não, Senhor, como assim? Ih, não vai dar, não. Não tem como. E aí? Se Deus fizesse igual fez com os espias, Sarandakanda Surimi Comanai. Se Deus fizesse como ele fez com esse povo aqui, igreja, que mais pra frente a gente vai ver que aqueles que eram de 20 anos para baixo sobreviveram, mas aqueles que eram de 20 anos para cima, todos morreram no deserto, seus cadáveres caíram no deserto. Aradakanda Sudekomanai, né? Era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, né? Então é muito sério. É muito sério. Por isso que Hebreus 11:1 diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que a gente espera, né? A gente não vê. E muitas vezes a gente tem que ser realista. Muitas vezes a gente até, né, fala assim, nossa senhora, não sei se ainda vai acontecer. E aí? É porque você não crê em Deus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? É a certeza. Mas muitas vezes, como ser humano, como carne, nós oscilamos na fé. E Deus, ele sabe disso. Abraão, que foi o pai da fé, oscilou. Agora imagine eu e você. Então a gente tem que parar de achar que a gente é super-homem e super-mulher, porque Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe do meu e do teu sentimento. A gente sabe que Abraão, né, ele oscilou quando Deus falou assim, será paz de multidão? Deve ser meu servo Eliezer. Aí eu tava falando, ele falou assim, Senhor, deixa só Ismael. Deus, não, você tem um filho que vai nascer de você. Né, que eu tô com quase 100 anos, como assim? Né? Aí Deus faz a circuncisão. Logo em seguida, com quase 99 anos, nasce, né? Aí nasce Samuel com 100 anos. Então, a igreja é muito sério, tá? E a gente tem um peso de uma religiosidade tão grande que você não pode, nossa, parece que você não é amigo de Deus.
Se a gente vê aqui na história de Moisés, quando Deus chamou Moisés por 3 vezes ou mais, Moisés falou, não, Senhor, eu não sei falar. Não, Senhor, como é que eu vou chegar perto de Faraó? Então, assim, ele relutou, igreja, e é muito sério. Não é porque você não tem fé, mas é porque às vezes você olha a circunstância, Ramanda Sudecomana, e a gente vê que é diferente, mas Deus, ele conhece a minha, a tua fraqueza. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos aperfeiçoa. Quando estamos, o apóstolo Paulo falou para você assim, ó, quando nós estamos fracos, Randa Sudecomana, é que nós estamos fortes pro Senhor, porque o Senhor sabe da minha e da tua fraqueza. Não deixe ninguém dizer que você não tem fé. Porque a fé é do tamanho de um grão de mostarda. E Deus, ele conhece a minha e a tua dificuldade. Ramanda suremi decomanai. A minha e a sua limitação. Arade suremi decomanai. Ramanda sai. Tá? Ele sabe. Então, assim, ele não julga eu e você por isso. Ele nos ajuda. O Espírito Santo Consolador que ele enviou para ajudar eu e você nos ajuda. Vai dar certo. Em nome de Jesus, né? O Espírito Santo de Deus nos impulsiona a caminhar a cada dia. Aleluia! Vamos prosseguir aqui. Só Deus mesmo, mas tudo bem, né? Então, quando essa comunidade toda começa a chorar, né? E aí começa a ter palavras de medo, né? De angústia, né? E aqueles espias que não tiveram fé, porque eles estavam onde, né? Ele era o povo de Deus, eles tinham que ter fé. Deus tirou eles do Egito. Eles viram todos os milagres, tá? E ali, simplesmente, eles tiveram, né, um feedback negativo da Terra. Ok? E então, e aí eles ficam, se o Senhor é conosco, né? A gente vê, tem muro, né? Porque Moisés perguntou, era fortificada a terra, eles vieram com tudo negativo, igreja. Igreja é muito sério, né? Então, mas eles não conseguiam entender que quando Deus está com o povo dele, aleluia, não tem avanço que possa resistir. Mas o medo vem. Vem. A gente não pode negar. Pedro teve medo quando andou sobre as águas, quando ele viu o mar, ele afundou. Aleluia. Jesus teve um extremo medo de angústia na cruz, que a palavra diz que dos seus poros saía sangue. Tamanha angústia de Jesus. Aranda Sudekumana. E Deus, ele sabe. Ele conhece eu e você, igreja. Não deixa ninguém julgar. Não deixa ninguém diminuir. Eita, preciso abaixar aqui o negócio. Não deixa ninguém diminuir aquilo que Deus disse que você é. Não deixa ninguém diminuir, tá? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. E vamos lá no 10. 14, 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Então o povo ficou irado mesmo. O povo tava furioso, né? Que chegou ao ponto de querer apedrejar eles. Como assim? Os 10 estão falando que a terra tem gigante, que a terra é boa, mas é difícil. Tem muro, tem fortificações. Rabanda surimi de kumanai. E você está falando que não? E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre vocês. Então Deus ficou irado, né? Por quê? Porque esse povo viveu sinais e maravilhas de Deus. O povo de Deus viveu momentos que só Deus fez com ele. O que Deus fez com eles não fez com nenhum povo mais e nem fará. Porque ele é o povo escolhido de Deus. Comigo e com você é diferente, né? Aí Deus diz assim, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte que eles. Aí Deus, né, de novo, igreja, Deus vai falar, né, para Moisés que vai destruir. A gente lembra que Moisés sempre intercedendo pelo povo, né? E Moisés disse, Senhor, então os egípcios ouvirão que, pelo teu nome, fizeste este povo sair dentre eles. Falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, está com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a nuvem pairá sobre eles e que vais adiante dele na coluna de nuvem, nem dia na coluna de noite. Se exterminar este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão, o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento?
por isso os matou. Olha só, né? Moisés era um verdadeiro intercessor, tá? Não adianta. Moisés era um verdadeiro intercessor, né? Ele sempre intercedendo pelo povo. Mesmo Moisés tendo, muitas vezes estando cansado, sobrecarregado, perguntando a Deus, por que você me deixa este povo, né? Como a gente vê aqui no capítulo, acho que 13, né? Acho que foi, né? No 12, no 11, né? Não posso levar este povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim, né? Vou até marcar aqui também, 11, 14. Mas Deus, né? Deus estava sempre ali, dando força para Moisés, né? Mas o povo, Deus vê que o povo tratava com desprezo a promessa dele, né? O povo, né, desprezava que tudo que Deus fez, o povo não estava crendo. Então Deus, ele estava, né, irado com o seu povo. Aí Deus fala assim: Moisés, é de você que eu vou fazer uma grande nação, é de você, Moisés, né? Pela segunda vez Deus falou isso. A gente viu que Deus fez isso no Êxodo também, Deus havia feito isso, tá? Aí Moisés outra vez ora, intercede, os egípcios ouvirão falar que você tirou esse povo para o Senhor matar, né? Aí o Senhor, como assim? Por que o Senhor fez isso? Aí começa, né? E aí a gente vê em 17, mas agora que a força do Senhor se manifesta, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente, grande de infidelidade, perdoa a iniquidade, a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira geração. É tão engraçado, os outros adoram pregar essa frase aqui, né? Mas não conta o que acontece nesse contexto. Não, vai até a terceira geração. O povo quer vir com negócio de maldição hereditária, usando esses versículos fora do contexto, né? Mas a gente vê que esse versículo ele deixa bem claro. Mas por quê? Porque Moisés estava intercedendo pelo povo, tá, igreja? Não que Deus vem com maldição, né? Como eu posso dizer assim? Negócio de maldição hereditária, né? Isso aqui cai por terra. Quando a gente lê a palavra, a gente tem que entender que a gente não pode ir a manda suda e comandar e pegar um texto fora do contexto, ok? Né? Moisés, ele tá dizendo que Deus é muito paciente, é grande fidelidade, perdoa a iniquidade, a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira geração, a quarta e terceira. Mas por que disso? Por causa que o povo estava rebelando-se contra o Senhor, estava rejeitando Deus, Deus estava se sentindo rejeitado por eles. É por isso que essa fala, ok? A gente tem que prestar bem atenção, né? E assim a gente vê as pessoas falando, é maldição hereditária. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, tá? Aqui Deus, ele faz, vamos dizer assim, Moisés, ele passa a falar da reputação de Deus e do amor de Deus, né? Lembrando a Deus para que Deus não matasse o povo, é simplesmente isso, tá? Não tem nada demais, né? Mostrando a grandeza do Senhor, né? Arandá, bandai, assuribide comanai, né? Tem negócio de maldição hereditária. Não tem isso. Aleluia. Decana suremide comanai. Não fala de maldição hereditária. De jeito nenhum. Não tem base bíblica para maldição hereditária, né? Se no Velho Testamento não tinha, imagine nos dias de hoje, tá? Então, vou abrir uma ressalva aqui para explicar esse texto que Deus está falando no meu coração. Quando ele fala aqui, o Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, e perdoa, olha só, e perdoa a iniquidade e a rebelião, aí vírgula, se bem que não deixa o pecado sem punição. Pronto. O que a gente pode lembrar aqui de Davi? Davi, bem dizer, se rebelou contra Deus quando ele, né, deitou-se com Betseba, ele quebrou os 10 mandamentos, bem dizer, quase todos, tá? Matou, adulterou, cobiçou, mentiu, né? Levantou falso testemunho. E a gente vê aqui, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. A gente vê que esse texto, ele se encaixa no meio da família de Davi. Por quê? Deus falou para Davi assim, Davi, o negócio é o seguinte, né? O que você fez, a espada não vai apartar do meio da tua família.
Não vai. E a gente viu que com isso teve adultério, teve incesto, né? O filho dele deitou-se com a mulher dele, com uma das suas concubinas. Seu filho Absalão tentou te matar. O outro filho abusou da sua irmã Tamar. Então, assim, foram coisas assim. Ele não teve nem autoridade para repreender seu filho após abusar da sua filha. E depois o outro seu filho foi e matou. Ó, igreja, é coisa terrível. Esse texto entra aqui. A gente não está falando de maldição hereditária, igreja, tá? A palavra diz aqui, ó, castigo. E castiga os filhos. Não tá falando maldição hereditária, tá? É muito sério, igreja. Esse negócio de maldição hereditária é muito sério, né? A gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque isso aqui é algo, como eu posso dizer, que, que fica parecendo vamos dizer no dia de hoje, que o sangue de Jesus não tem poder para curar e para libertar, né? Então, assim, minha mãe era macumbeira, eu era da macumba, então a minha família. Não. Que isso, igreja? Pelo amor de Deus. Desse jeito a gente invalida o sangue de Jesus e o nome de Jesus, né? A gente tem que entender que tem genéticas, tá? A genética é genética. A ciência tá aí para explicar hoje. Tem a genética, né? Igual, infelizmente, esses dias eu tô com uma dor aqui no meu estômago, na hérnia. Meu pai tinha hérnia. Eu já operei da hérnia. Eu estou com hérnia de novo. Peguei peso. Esses dias subi, eu moro no quinto andar, peguei uma sacola pesada, no outro dia minha barriga ficou inchada. Eu falei, meu Deus, eu já tava sentindo dores. É maldição hereditária, é isso? Genética. Entendeu, igreja? Então a gente tem que parar com isso. É complicadíssimo demais. A minha mãe tem problema de pressão, infelizmente a minha genética tem. Eu tenho um problema da válvula mitral. A minha mãe tem problema da válvula mitral e o meu filho também tem problema da válvula mitral. Infelizmente, genética. É maldição hereditária? Meu filho não poderia ter, porque eu sirvo Jesus. A minha mãe era macumbeira, tem na minha parte tudo bem. Mas em mim corta, quebra ali a maldição, vamos dizer assim. Então meu filho não poderia ter. Então a igreja tem que prestar bem atenção, tá? Isso aí faz com que as pessoas fiquem assim, habitoladas. Isso não é legal. É muita mentira. Maldição hereditária. A gente não pode acreditar nessas coisas porque a gente valida o sangue de Cristo. Aqui, né, Moisés está falando para Deus lembrar, né, do que ele fez com o povo do Egito. Então, Senhor, o Senhor é um Deus, né, paciente, e isso e aquilo, né? Perdoa. Tipo assim, o que os egípcios vão falar? Que você pegou o povo para morrer no deserto, para matar? Muito sério, igreja, muito sério isso, tá? Vamos prosseguir. Porque senão eu vou dar muita coisa, que é muito estudo num texto só, tá? Mas a gente vê que Moisés está falando aqui do caráter de Deus, tá? Mostrando ali que o caráter, né? Ele apresenta que Deus tem um caráter, né? E o amor dele, a lealdade dele, né? E a disciplina dele fiel ao povo é o que vai permanecer, ok? Mas que Deus não vem exterminar o povo. Deus poderia exterminar e deixar começar a descendência de Moisés, né? Como ele fez com Noé. Mas vamos continuar aqui. Segundo a tua... Olha, igreja, olha essa parte. No de 9. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito. Olha a resposta aqui da maldição hereditária, ok? Tá? A maldição da Heranda Yashiribi de Komanai, né? Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito. A maldição hereditária aqui. Não tem embasamento bíblico, tá, igreja? Não tem. Vamos continuar. Aí Deus responde a Moisés. Olha que coisa linda, igreja. O Senhor respondeu a Moisés. Eu perdoei conforme... Bom dia, meu amor, Deus abençoe. Conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e sinais miraculosos no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram dessa vez, e nenhum dele chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. Ó. Tá entendendo? Estarandaçu de comanai, né? Então,
É o povo que viu os milagres de Deus e estava murmurando. Mas como o meu servo Caleb tem um espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar os seus descendentes a herdarão. Olha que forte. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar os seus descendentes a herdarão. Então, a igreja é muito sério, né? Muito sério, muito sério, muito sério, né? No 25, visto que os amalequitas, os cananeus, os habitantes nos vales amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então, sabe, igreja? Não vou chegar nessa parte. Peraí. Visto que os amalequitas, os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Deus vai fazer eles voltarem, né? Voltar. Deem meia volta. Ô, igreja, essa meia volta deste povo, eu vou ler, né, pra gente entender aqui o que vai acontecer depois dessa meia volta, né? Esse texto é um texto um pouco grande, né? Eu tô explicando assim, bem degustativo para vocês entenderem o que acontece. Então, vamos lá. Castigo do povo, tá? Dei meia volta, ou seja, voltem. É muito sério, cara. Nossa, o castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as suas queixas desses israelitas murmuradores. Então, assim, o povo se queixando contra Deus, né? Então, Deus ficou revoltado. Diga-lhe, juro, pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Então, Deus jura por si. Vocês querem? Então, volta. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhe para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. A igreja é muito séria, né? Deus falou assim, ó, todos que foram contados no censo, todos, menos Josué e Caleb, ok? Vão morrer nesse deserto. Então, esse volta deste povo, igreja, a gente vai ver que mais pra frente, esse volta deles significa 40 anos. Para cada dia que eles forem espiar, quando eles forem espiar a terra de Canaã, eles gastaram 40 dias, 20 dias para ir e 20 dias para voltar. Para cada dia, é muito sério. O que eles gastaram indo vai se tornar um ano. Até todos aqueles acima de 20 anos morrerem. Olha só, igreja. É estreito, né? Não? Vamos continuar. Exceto quem? Josué e Caleb. Igreja, a gente sabe depois que Josué ele é sucessor de Moisés, né? Então, assim, é algo tremendo. Mas, quanto os seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como desposos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitarem. Então, a igreja, vocês falaram que seus filhos vão ser despojos de guerra? Os seus filhos vão desfrutar. Olha, igreja, que castigo, né? Olha, igreja. Só para nos deixar cair a espada. Isso aqui tá no capítulo 3, né? E nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Essa parte aqui, ó, que eles falaram, né? Deus respondeu ali. Seus filhos não vão morrer, tá? Vocês vão morrer, mas seus filhos não. Seus filhos vão tomar posse da terra. Ai, meu Deus, é que eu não aguento, igreja. É muito sério, né? E aí diz assim no 32, os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Agora vocês vão morrer. O cadáver de vocês vão cair nesse deserto, mas dos seus filhos não.
E aí continua. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja desfrutado, seja destruído no deserto. Olha, igreja. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Igreja, olha que fala pesada, igreja, né? A gente vê que esse volta de Deus é isso, né? Vocês vão voltar, mas vai voltar para 40 anos. Ou seja, vocês estavam na porta da bênção. Vão ter que voltar. Arada, Sudecoma, Naira, manda sai, né? Vai ter que voltar. Igreja muito sério, né? E aí diz assim, no 34, durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. 40 anos. Igreja, 40 anos. Se tornaram em 40 dias, se tornaram 40 anos. Muito forte, né? 40 dias se tornaram 40 anos. A igreja é porque eu vou escrever e não sabe. Igreja, isso é muito sério, né? Então a gente vê ali um povo obstinado, né? Então, mas Deus foi dando a resposta, foi respondendo as perguntas deles automaticamente. Não, seus filhos não vai cair no deserto. Quem vai morrer no deserto é vocês. Seus filhos vão tomar posse da terra. Mas por causa de vocês, eles vão ser pastores. Por causa da consequência de vocês, seus filhos serão pastores durante 40 anos, tá? Aqui nesse deserto. Sofrendo, tá? Pela infidelidade de vocês. Mas como assim? Vocês pecaram. Então, vocês não vão morrer de imediatamente. Entendeu? Agora, tem um povinho que vai morrer imediatamente. Quem será? Vamos para o próximo versículo. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então, é muito sério, tá? Cada ano corresponderá a cada um dos dias que vocês observaram a terra. Então, a igreja, vocês estão de brincadeira comigo, né? Então, vocês vai ver o que eu vou fazer com vocês, né? Então, Deus deixa bem claro o que vai fazer com o povo de Israel, né? Gente, é muito sério. Para cada dia que eles foram, né? E eles voltaram, igual a gente tá lendo aqui, né? Aqui, ó. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Está no 34. Aí Deus diz assim, no 35, eu, Senhor, falei, certamente farei essas coisas, toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim encontrarão seu fim neste deserto. Então, vocês morrerão no deserto, né? Então, é muito sério. Vocês morrerão no deserto, né? Morrer no deserto. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele e ao espalhar um relatório negativo. Então, eles espalharam um relatório negativo. Todos aqueles 10 espias, tá? São os 10 que deram um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, eles serão o quê? Morrerão subitamente de praga perante o Senhor. Igreja é muito sério. Então, os homens que espalharam o relatório negativo, né, sobre a terra, morrerão subitamente de praga perante o Senhor, né? Então, assim, foi muito sério. Então, assim, o castigo do povo foi 40 anos. E dos espias morreram subitamente, ok? De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nui, e Caleb, filho de Jofé, sobreviveram. Somente eles. Porque foram os únicos, tá? Que não rejeitaram a promessa de Deus.
Quando Moisés transferiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. O povo chorou? Não, o povo vive chorando. A gente vê que no versículo 1 começa a chorar, né? Esse povo vive de choro. Ó, quando Moisés transmitiu essas palavras, todos os israelitas eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subimos ao lugar que o Senhor prometeu. Hoje cometemos pecado, subamos, não vai ficar aqui mais, tá? E aí, no 41, mas Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não suba porque o Senhor não está com vocês. Olha, não suba. Olha, igreja, que coisa séria. Não subam porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Não, a gente vai. Não vai, não. Então, eles foram desobedientes, né? Então, e Deus já não tava mais igreja, assim, conforme eles queriam que tivesse. Então, assim, vamos subir, né? Mas de Hassuri me decomanai, né? A derrota desses rebeldes foram assim, né? De baseada. Vamos lá? No 43. Pois os amalequitas e os cananeus enfrentaram ali e vocês cairão a espada, visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com você. Deus deu uma ordem, não vai. Diga a eles, não vai, né? Pois os amalequitas e os cananeus os enfrentaram ali e vocês cairão a espada, visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com você. Lá vai eles com ousadia. Vamos lá pro 44. Apesar disso, eles subiram, desafiodadamente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Detalhe, então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e derrotaram, os perseguiram até Romar. Então, igreja, eles reclamaram, murmuraram. Deus queria matar eles, Moisés intercedeu. Deu um relatório péssimo sobre a terra. Aceitou o relatório dos 10. E ainda queria lutar com aquele povo que estava lá. Aleluia. Glória a Deus. Achando que Deus ia estar com ele. Igreja, chega a ser assim, algo desnecessário, tá? Então, se Deus não estiver, não adianta, tá? Porque a gente vê que no versículo 25 diz assim, ó: visto que os amalequitas e os cananeus habitavam nos vales, amanhã dei meia volta e partem em direção ao deserto pelo caminho que vai para o mar. Então Deus falou, não vai. E eles desobedeceram, ok? Versículo 33, desobedeceram e morreram, tá? Morreram. Porque Deus mandou eles voltarem. Porque Deus não estava com eles. E Moisés sabia, no entanto, que Moisés não mandou a arca, tá bom? Então a igreja é muito séria, tá? É muito sério, é muito sério, é muito sério, né? Então, é muito terrível, né? O que esse povo fez com Deus. E ainda nos dias de hoje, quantas pessoas, né, também ainda faz, né? É muito sério. 39 ao 44. Morreram. Os desobedientes morreram. Se Deus falar para você não vai, não vai. Não faz, não faz. Então, quando Deus deu falou assim, meia volta, essa meia volta significa vocês vão ser tratados nesse deserto. Porque vocês não aceitaram o que eu falei. Ok? É muito sério. Deus abençoe vocês. Que essa palavra possa falar melhor no coração de vocês. Que vocês possam estudar essa palavra também. Porque essa palavra é riquíssima, igreja. Riquíssima, riquíssima, riquíssima. Deus abençoe, fique na paz e tenha, assim, um domingo de Páscoa abençoado com a sua família. Deus abençoe.